Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Pagou 326 milhões? O mercado da bola simplesmente explodiu nas últimas horas com uma oferta que pode ser a maior da história do futebol sul-americano. A palavra de hoje é milionário, e você vai entender que o Mengão não tá para brincadeira nesta janela. Como a investida agressiva por Caio Jorge e o diálogo entre Zico e Arrascaeta sobre o peso da 10 indicam que o Flamengo está disposto a quebrar o mercado e a hierarquia do vestiário para garantir o domínio absoluto em 2026. Além desse valor astronômico que o Cruzeiro exigiu para liberar o seu artilheiro, vamos falar sobre o momento em que Zico cobrou o Arrascaeta sobre a camisa 10 e a verdade sobre o interesse em Marcos Antônio do São Paulo. Eu vou te dar essa resposta neste vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar. O Flamengo quer montar um esquadrão imbatível, e os detalhes dessa negociação com o clube mineiro são de cair o queixo. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não ser o último a saber e ativa o sino, porque o clima na Gávea tá fervendo. O nome de Marcos Antônio, o motorzinho do São Paulo, começou a ecoar nos corredores da Gávea como um possível alvo para 2026, despertando um sinal de alerta em todo o mercado nacional. Essa movimentação de sondar destaques de rivais diretos me faz lembrar da histórica e monumental contratação de Everton Ribeiro, quando o Flamengo mostrou que se quiser um protagonista do futebol brasileiro, ele simplesmente vai lá e busca. O passado nos condena a saber que o rubro-negro não entra em leilão, ele entra para dominar. E ver um talento desse calibre sendo associado ao manto sagrado mostra que nossa busca por excelência tática não tem fronteiras. A radiografia dessa possível operação revela um cenário estratégico. Financeiramente, estamos falando de um atleta avaliado em cerca de 26 milhões de reais, um valor que o clube do Morumbi já considera obrigatório desembolsar para Lazio caso ele atue em mais 5 partidas. Taticamente, Marcos Antônio seria o elo perdido para o esquema de Filipe Luís, um volante que recebe sob pressão, gira com rapidez e acelera a transição com passes verticais, exatamente o que o nosso treinador exige para massacrar as defesas adversárias. Emocionalmente, a temperatura da nação é de puro êxtase e vigilância, pois tirar uma peça-chave de um rival direto é um golpe de mestre que reafirma quem manda no continente. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri nos bastidores é que, embora o discurso oficial seja especulação, o mapeamento de mercado do Flamengo já colocou o nome do meio em uma lista de prioridades caso surja qualquer brecha contratual com os italianos, monitorando de perto cada passo da renovação desse empréstimo. O veredito das consequências é definitivo. Se o Flamengo concretizar uma investida desse nível, o time se torna imbatível porque terá em mãos o volante com um dos maiores índices de bolas recuperadas e passes decisivos do país, esvaziando a força de um concorrente. Se a cúpula do futebol permitir que um talento com essas características escape para ser comprado em definitivo por um rival sem ao menos tentar uma atravessada, será a maior vergonha desde que perdemos oportunidades de ouro por lentidão burocrática. O radar tá ligado, e o mais querido sabe que para ser soberano é preciso ter os melhores em cada setor da engrenagem. Fica ligado, porque o mercado tá fervindo e o Mengão é o tubarão desse oceano. O Flamengo acaba de abrir fogo no mercado e mirou a contratação de Caio Jorge, o atual artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro resolveu jogar duro e fixou o preço em surreais 50 milhões de euros para liberar o matador. Essa movimentação agressiva por um centroavante de peso me faz lembrar da épica engenharia para trazer o Gabigol, quando o mundo duvidava que o mais querido pudesse repatriar um talento daquele quilate para dominar a América. O passado nos condena a saber que o Flamengo não pede licença, ele impõe sua vontade financeira. E ver a cúpula da Gávea disposta a investir centenas de milhões de reais em um artilheiro prova que nossa fome de glória é monumental e insaciável. A radiografia dessa negociação é de cair o queixo e mexe com todas as estruturas do futebol brasileiro. Financeiramente, o abismo é gigantesco. O Flamengo sinalizou com 195,8 milhões de reais, mas os mineiros só sentam à mesa por 326 milhões, uma cifra que destruiria qualquer recorde de transferência doméstica. Taticamente, o Caio Jorge seria um encaixe perfeito para o Filipe Luís, um 9 moderno que não apenas guarda 26 gols por temporada, mas que flutua, abre espaços e serve os companheiros com assistências precisas, elevando nosso ataque a um patamar mundial. Emocionalmente, a temperatura da nação é de pura ebulição, vendo que o clube mais rico do país está disposto a asfixiar um rival direto para garantir o melhor atacante do território nacional no seu elenco. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando.
O que eu descobri nos bastidores é que o técnico Tite, agora no comando do time mineiro, colocou a permanência do Caio Jorge como condição inegociável para o seu projeto, o que transforma essa negociação em uma verdadeira guerra de egos e poder entre Rio e Minas que vai muito além das 4 linhas. O veredito das consequências é definitivo. Se o Flamengo conseguir dobrar essa resistência e investir os 326 milhões solicitados, o time se torna imbatível, porque terá o artilheiro máximo do país servido por Arrascaeta e Dela Cruz, um ataque que causaria pânico em qualquer defesa do planeta. Se a diretoria permitir que o Cruzeiro segure o atleta por falta de agressividade nas cifras, será a maior vergonha, desde que perdemos grandes reforços por não entendermos que o Flamengo precisa ser o tubarão que engole a concorrência. Estamos falando de um investimento pesado, mas para quem quer o mundo, o preço da glória nunca é alto demais. Fica ligado porque o Mengão tá pronto para rasgar o manual do mercado brasileiro. O Arrascaeta e o nosso Rei Zico protagonizaram um momento histórico no Jogo das Estrelas, com o Galinho brincando sobre a hierarquia da camisa 10 e o uruguaio a reafirmando, com toda a humildade, que o número mais sagrado do mundo sempre terá apenas um dono. Essa reverência pública me faz recordar imediatamente de quando Adílio e Andrade passavam um bastão para as novas gerações, mostrando que no Flamengo o respeito ao pavilhão e aos ídolos é o que forja o caráter de um verdadeiro campeão. O passado nos condena a saber que o Flamengo não pede licença, ele impõe sua vontade financeira. E ver a cúpula da Gávea disposta a investir centenas de milhões de reais em um artilheiro prova que nossa fome de glória é monumental e insaciável. A radiografia desse cenário mostra um impacto profundo na engrenagem rubro-negra. Financeiramente, o valor de mercado do nosso mago disparou após uma temporada absurda de 25 gols e 20 assistências, provando que o investimento feito em 2019 se pagou 1000 vezes em taças e idolatria. Taticamente, o Arrascaeta se tornou o coração do esquema do Felipe Luiz, sendo o cérebro que dita o ritmo de um time que joga com a faca nos dentes, exatamente como o Rei fazia na década de 80. Emocionalmente, a temperatura da nação é de pura ebulição, vendo que o atual craque do time honrar o legado do maior de todos os tempos traz uma paz que há muito tempo não sentimos em relação à liderança do elenco. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém tá falando. O que eu descobri agora nos bastidores é que esse respeito mútuo abriu portas para que o próprio Zico comece a participar mais ativamente de conversas motivacionais com os jogadores estrangeiros, servindo como uma espécie de embaixador informal para garantir que o DNA vencedor nunca se perca, mesmo com as especulações de mercado que rondam nomes como o de Marcos Antônio. O veredito das consequências é absoluto. Se o Arrascaeta continuar tratando a camisa 10 com essa mistura de genialidade e humildade, o Flamengo se torna imbatível porque terá um capitão técnico que inspira todos ao redor a jogarem pela história do clube. Se a cúpula da Gávea não souber aproveitar esse momento de união entre o maior ídolo do passado e o maior do presente para blindar o ambiente, será a maior vergonha desde que permitimos que crises externas destruíssem elencos promissores. O manto 10 está em boas mãos e o Rei já deu a bênção. Fica ligado porque essa conexão entre o Olimpo e o campo é o que vai nos dar o mundo novamente. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Como a investida agressiva por Caio Jorge e o diálogo entre Zico e Arrascaeta sobre o piso da 10 indicam que o Flamengo está disposto a quebrar o mercado e a hierarquia do vestiário para garantir o domínio absoluto em 2026? Nação, o meu veredito é monumental. O Flamengo cansou de apenas competir e decidiu asfixiar a concorrência. Ao sinalizar quase 200 milhões de reais por um artilheiro de um rival direto, a diretoria mostra que o patamar financeiro agora é de elite europeia. Mais do que isso, ao vermos o Arrascaeta se curvar ao Zico publicamente, entendemos que o vestiário está blindado sob uma hierarquia de respeito que dinheiro nenhum compra. O recado para 2026 é claro, o mais querido vai usar o seu cofre bilionário para contratar os melhores e a sua mística para manter todos focados no que importa, que é a glória eterna. Se você concorda que o Mengão tem que passar o trator no mercado e trazer o Caio Jorge, custe o que custar, já esmaga o like agora. Em resumo, o que vimos hoje foi uma aula de humildade do nosso camisa 10 diante do Rei, a verdade nua e crua sobre a sondagem em Marcos Antônio para enfraquecer o São Paulo e a proposta avassaladora que pode mudar os rumos do ataque rubro-negro.
Minha opinião pessoal de torcedor fanático é absurdo o que o Flamengo está construindo. Ver o Zico dando a bênção para o Arrascaeta e o clube indo buscar o artilheiro do país com um caminhão de dinheiro me dá certeza de que o mundo vai ficar pequeno para nós em 2026. Não tem como competir com a gente quando o trabalho é sério e o sangue é rubro-negro. Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreva, ativa o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrito? Agora sim, saudações rubro-negras!